embora o aluno tenha uma interação muito boa com a tecnologia, a gente percebeu que precisava resgatar um pouco do papel. A gente percebe que o ensino educacional de base, a educação, né, até o primeiro grau, né, as pessoas ainda têm que fazer presencial, né, porque é criança e tal, né, o adolescente, né, mas parece que quando você rompe aquela barreira ali, né, quando entra a faculdade, aí já tem uma discussão muito grande entre o presencial e o EAD. Como é que vocês enxergam aí essa evolução aí Educação básica ou no superior? Não, porque se a básica naturalmente as pessoas ainda enxergam aquilo como essencialmente presencial, né? Você percebe que, bom, não sei, né? Você que vai me falar, né? Mas a gente percebe que é cultural ainda, né? O fato do adolescente estar indo para a escola. Ponto, né? Você tem um aspecto regulatório, né? No Brasil é proibido o homeschooling. Então, assim, nos Estados Unidos você tem a prática do homeschooling mais comum. E isso acontece lá com plataformas vendendo livros direto para as famílias. Então, você tem lá nos Estados Unidos algumas famílias que são de, às vezes, alguma religião ou famílias rurais que optam por fazer a própria escolarização dos seus filhos. E aí utilizam essas plataformas e fazem provas, testes, tudo online. Uhum. Então, nos Estados Unidos você tem isso. No Brasil, essa prática é proibida, né? O Estado provê educação e a família não pode deixar o filho fora da escola por vários tipos de regras. Então, houve até uma discussão muito grande sobre poder ou não poder o homeschooling. Tem todo um tipo de discussão que até hoje tem inúmeros projetos na Câmara que falam sobre isso. Eu tenho vários amigos, mantenedores, que quando começou a acontecer essa discussão no Congresso Nacional, ficaram preocupados. Meu Deus, como é que vai acontecer com o EAD na educação básica, o EAD no ensino superior? Foi muito prejudicial para as faculdades presenciais. Como é que você vê isso? Eu não vejo preocupação. Depois da pandemia, até acho que os pais começaram a valorizar muito mais a escola, né? O pai teve que viver na pele ali, muitas vezes acompanhar o estudo. Teve pai que descobriu que tinha filho na pandemia, né? Não, acompanhar a aula. Muitos pais falam assim, nossa, como é que eu não consigo mais lidar com meu filho? Volta a abrir a escola. Então, assim, você vê assim que as escolas, depois que retomaram a pandemia... A gente está rindo agora, né, Guto? Mas foi meio tenso, né? Foi muito tenso, muito tenso. Até pelo recurso tecnológico. Eu tinha pai com 3 filhos. O pai falava assim, como é que a gente faz? Porque eu não tenho nem computador, eu preciso participar de reunião, preciso participar do trabalho, eu tenho que ter 3 computadores para meus filhos. Então, de fato, foi um grande desafio. Acho que a pandemia ela trouxe um movimento de avanço. Então, lá no Sapiens, a gente já utilizava materiais digitais, a gente expandiu. Então, a partir de 11 anos, a gente entrega um Chromebook para cada aluno. Uhum. E a gente, né, foi muito referência a maneira como a gente encarou a pandemia. A gente estava muito preparado, a gente recebeu transferência de alunos de outras escolas para a nossa escola. E não é só questão de livro, mas é a questão do acompanhamento, da gestão disso, como que a gente faz a gestão disso com plataformas e como que a gente atrela isso dentro da remuneração também, porque para mim o grande desafio das empresas hoje é que elas precisavam evoluir. Então, algumas empresas continuam controlando pelo relógio de ponto. E hoje você não tem mais uma gestão com relógio de ponto, você tem uma gestão baseada em meritocracia. Se a empresa não tem PLR, se a empresa não tem uma maneira de distribuir funções, ela tem muita complexidade hoje de trabalhar com home office, com vários outros tipos de evoluções que o mercado de trabalho teve. Mas hoje eu vejo até que esse ano a gente deu um passo atrás um pouco, a gente digitalizou muito conteúdo e em 2024 a gente percebe a necessidade de ter mais papel. Então a gente retoma mais livros. A gente percebeu até a necessidade de ter mais livros de coleções famosas, Machado de Assis, porque embora o aluno tenha uma interação muito boa com a tecnologia, a gente percebeu que precisava resgatar um pouco do papel. Eu gosto muito do papel, não consigo me adaptar ao Kindle ainda, mas eu acho que de fato tem uma necessidade de você conseguir ter um híbrido, porque não é inegável que o jovem de hoje ele precisa também aprender sozinho. Você vai viver ao longo da sua carreira inúmeras profissões, então não tem mais como você precisar receber sempre aquela formação antiga, uma formação expositiva. Então, um aluno ele precisa aprender a aprender. Então, um pouco desse ensino tecnológico ele é importante acontecer.
No ensino superior nem se fala, né? Você precisa que ele aconteça junto, né? A maior prática que eu acho que acontece hoje em dia é isso, é o aluno aprender, ter autonomia e ir estudando com autonomia através das plataformas, que ele vai aprender depois na pós-graduação, ele vai ter que reaprender várias vezes a profissão dele. Então ele precisa aprender isso quanto mais cedo, melhor. Mas eu acho difícil hoje a gente separar o que é presencial, o que é híbrido, como que a tecnologia impacta. Mas você tem, de fato, um arcabouço de legislação absurdo. E você tem algumas dificuldades, né, hoje de captar, por exemplo, alunos para algum tipo de segmento. Você tem toda a parte hoje de ensino de letras, de pedagogia, ela está muito pequena presencial. Até nas universidades públicas você tem uma dificuldade de atrair alunos para o ensino presencial de matérias, né, química, física. E aí você tem aí um grande problema educacional. Então você vê o governo atual lidando com essa discussão, com esse debate de uma maneira bem diferente. Você tem 90% dos professores que são formados à distância hoje. Então, como é que chega um professor numa sala de aula com pouca prática? Então, eu nem entro na discussão de qualidade ou não, mas você tem polo funcionando em posto de gasolina. E aí, muitas vezes, você não sabe qual é a carga prática que esse aluno tem. Então, você tem inúmeros tipos de... Depois da flexibilidade da regulação do EAD, o Temer, em 2018, o ministro Mendonça, fez uma flexibilização em que muita gente pôde abrir muito polo. Então, essa discussão de que houve uma abertura e depois o fechamento é uma discussão atual, né, que falta. Você tem hoje um aparelho público ocioso, você tem universidades públicas com bons professores, com boa formação, mestres, doutores, e que não tem aluno. E você tem uma dificuldade, né, violenta, até discutindo do ponto de vista de uma cidade, de como que esse aluno vai para uma universidade, por exemplo, aqui em Porto Velho, no campus, 10 km de distância, sistema público, como é que é o ônibus, como é que é a segurança, como é que é a iluminação. Não é nem, pode ser de graça, mas se ele tem, às vezes, um acesso no bairro dele de um ensino à distância para receber o diploma, R$159. Então, essa é a discussão que tem hoje a educação. E está sendo um debate bacana de participar e ver, né, os gaps que vão sofrer as instituições de ensino mesmo.